Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Lacerda, sou vogal da União de Freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gilde e queria-vos dar as boas-vindas a mais esta conferência do ciclo Foz Literária. Desta vez vamos falar sobre o Sr. Dr. Vasco Graça Moura, que nasceu aqui na freguesia da Foz de Douro em 1942. Foi poeta, ensaísta, romancista e tradutor, sujeito de variadíssimos prémios e distinções, desde 1984 e até ao ano da sua morte, bem como condecorações quer nacionais, quer estrangeiras. Temos aqui, assim, uma mesa de conferencistas que passaria a apresentar. A professora doutora Isabel Ponce Leão, a professora doutora Dália Dias, o doutor José Val Figueiredo e o doutor Manuel Costa Lobo. Boa tarde. Desculpe lá outra vez, mas o seu nome não é Maria Helena Figueiredo? A senhora não é filha do engenheiro Figueiredo que morava na Foz, na rua de Montebello? Sou. Como é que sabe isso? De onde é que me conhece? Eu não... Bem me queria parecer que a conhecia. Mas conhece-me de onde? Diga lá. Moramos perto de si. Não era na travessa que descia para a Cantareira. Era na travessa que vai dar atrás da igreja quem desce a Rua Alegre. Ai, que bons tempos que já não voltam mais. É como aquele fado do ó tempo volta para trás. O pior é que nada volta para trás quando a roda da vida desanda. E a minha vida dava um romance, menina. E o pior é que não há ninguém para o escrever. Há cautela, pé ante pé, acho que chegou a altura de sairmos do consultório do Dr. Flórido, onde estavam estas duas mulheres em novembro. As suas vidas não deram o tal romance, mas deram-nos este conto de Vasco Graça Moura. Centrado no encontro destas duas pessoas da Foz, no consultório lisboeta, de onde tiveram de sair apressadas depois de saberem que o Dr. Flórido acabara de ser preso. Com ele, damos a passagem a louvar-nos na sua vida e na sua obra. Regressamos rapidamente à Foz, onde está para começar a evocação a Vasco Graça Moura. Vamos ver a casa onde ele nasceu. Mas antes disso, comecemos pelo programa que enunciámos, a Foz Literária, a evocação de Vasco Graça Moura. Foi a esse chamamento que aqui viemos. Comecemos por saudar vivamente a extrema generosidade de sua família, que nos disponibilizou prontamente tudo quanto uma evocação como esta naturalmente implica: espólio biobibliográfico, iconografia, informação pessoal preciosa. A presença do seu cunhado e grande amigo Manuel Costa Lobo nesta mesa honra-nos sobremaneira. Queria agradecer penhoradamente às professoras catedráticas doutora Isabel Ponce de Leão e à professora doutora Dália Dias, que também se prontificaram a trazer-nos o seu incomensurável saber e o seu testemunho preciosíssimo. Manifestar, mais uma vez, o nosso maior reconhecimento à União de Freguesias da Foz, Novo Gilde, Aldoar, nas pessoas do Sr. Dr. Nuno Ortigão e a doutora Maria Pinto Mesquita Lacerda, que abraçaram entusiástica e fortemente este projeto, este programa de geografia literária que tem a Foz como mote essencial. Ao engenheiro, meu querido amigo Francisco Mesquita Guimarães, a sua colaboração inestimável para a realização desta iniciativa. Limitado como estou,
do ponto de vista informático, ao uso da pena de pato, foi com a sua decisiva ajuda, não teria sido possível apresentar o programa que vão ver. Isto para além das pontes que fez com a família de Vasco Graça Moura e que nos trouxeram preciosos elementos para a nossa apresentação. As restas do sol morrendo por sob os ringos de espuma nos mirantes da Foz Velha e no granito das ruas, acompanhado por um silêncio amigável que escorregava ao longe dos muros dos jardins e das paredes das casas térreas, o poeta registra o emaranhado de ruelas estreitas e calçadas íngremes, onde o espaço da Foz Velha se ia desenvencilhando, para deslizar de Sobreiras até ao Passeio Alegre e se pôr a acompanhar o rio, numa viagem por onde andou, de palavra em palavra, de poema em poema, toda a sua vida, por nós agora, celebrada. Comecemos por ir visitar a casa onde nasceu. Esta casa tinha uma porta ao meio, que era a porta principal de entrada do outro lado. Esta era a calçada onde corria de bicicleta e se estatelou lá em baixo. Onde se estatelou uma vez, estatelou-se lá em baixo. Depois de viver naquela casa, foi a segunda onde viveu na Foz, na rua de Montebello. Foi a segunda casa onde viveu. A terceira casa onde viveu na Foz, na Rua das Laranjeiras, que é esta aqui, portanto está reconhecida também. E, como se lembrarão, quem leu Por Detrás da Magnólia, uma das personagens, porque verdadeiramente é uma personagem, é uma casa, as casas em Vasco Graça Moura são personagens, e a casa de Gouvães, no Douro, no concelho de Sabrosa, que parece que também temos aqui inventariado. E vamos começar pelas páginas do Porto, precisamente. Nesse tempo, vivia-se o Natal e a Páscoa à antiga portuguesa. Jogava-se ao Carnaval sem corsos nem artrizes brasileiras, a vida era pacata, convencional e mais articulada ao interior do país, onde as famílias tinham as tais quintas e quintarolas, e o jardim do Passeio Alegre a principal referência para os ócios das crianças. Sobre este e o castelo, já mais de uma vez escrevi que a minha geração se habituou a ver no vulto familiar do castelo de São João Batista da Foz, que tem afinal a idade exata dos Lusíadas, uma espécie de remate íntimo do extremo poente do Passeio Alegre. Era uma zona mais forte de sombra a recortar-se entre os esplendores da luz na crespa agitação da barra e aquele habitat natural para crianças em alegre correria pelas áleas de saibro e para namorados no recanto arborizado de alguns bancos de jardim. A vida ia decorrendo aqui entre a lembrança mais tarde inevitável de algumas páginas de Camilo e o esgar expressionista dos pescadores de Raul Brandão. Mas desde os tempos do Liceu, que a vista da volumetria desses escuros panos de muralha, delimitados por arestas luminosas, ali placidamente implantados à entrada da barra, entre percursos de carro elétrico, ronceiro, e as águas quase sempre intranquilas do encontro do Douro com o mar, me soa sempre a dois versos muito conhecidos de António Nobre. Fortalezas de Lipe, ó fosso do castelo, amortalhado em paraxilo e trepadeiras. Este espaço, que não destoa assim das proporções modestas da Foz Velha, e vai recordando na sua discreta monumentalidade ajardinada a essencial função defensiva que lhe coube noutros tempos, tornou-se um vulto emblemático desta zona da cidade. Também o Castelo do Queijo, no extremo norte da chamada Foz Nova, tinha o seu quê de emblemático a rematar a poente, a extensíssima Avenida da Boa Vista. Numa plataforma sobranceira ao castelo, corria um outro renque de casas em que se destacava o Hotel da Boa Vista, hoje desfigurado pelos andares jamais que lhe meteram, sob a primitiva volumetria para o tornarem rentável. Muito mais tarde, fiquei surpreendido por encontrar em livros de Camilo Castelo Branco referências quer ao Hotel da Boa Vista, quer a um outro estabelecimento numa pequena rua discreta e perpendicular ao Passeio Alegre, a pensão Mary Castro. Deste Hotel da Boa Vista
Por exemplo, no Bom Jesus do Monte aparece uma dona Aldonça a esgueirar-se para o hotel, onde depois viria a comer os grandes bifes de cebolada. Era perto do Hotel da Boa Vista que se encontrava o Cinefoz, onde vi algumas fitas de cowboys muito apaixonados e furiosamente norte-americanos contra índios e traficantes. Mas voltemos ao Passeio Alegre, onde todos brincávamos, correndo, jogando à bola e pedalando furiosamente as nossas bicicletas, quando o polícia de giro não se encontrava por perto. Algumas crianças de famílias mais ricas passavam lá tardes inteiras acompanhadas por mademoiselles. Tenho uma vaga ideia que, mais ricos ou mais pobres, todos usávamos boina. O Passeio Alegre era também lugar obrigatório para os namorados, mais prudentes e contidos, uns passeando-se à vista de toda a gente, ou sentados nos bancos do jardim, a uma distância compatível com os bons costumes da época, mais ousados outros, procurando remansos arborizados e fora das vistas para as suas expansões sentimentais. No topo nascente daquele espaço tinham sido instalados, e ainda hoje lá se encontram, 2 obeliscos barrocos provenientes da Quinta da Perlada. Se repararem, cada um tem as armas dos Noronhas e a outra tem as armas, o obelisco tem as armas dos Menezes. Noronhas e Menezes, como sabem, é a família detentora da Quinta da Perlada. No topo poente havia e ainda há o tal chalé suíço, onde se vendiam guloseimas e onde estava instalado um pequeno bilhar. O chalé suíço, como estarão lembrados, foi um lugar importantíssimo na vida literária e social da Foz. O Camilo refere-se largamente, não havia nenhum escritor, nós aqui falámos quando foi da apresentação do programa da Foz Literária, precisamente todo o circuito, o roteiro pela Foz, principia pelo chalé suíço. No lado sul do Passeio Alegre, que querem agora desfigurar com 2 molhos monstruosos, avultava a meia laranja, onde os pescadores passavam horas esquecidas de cana apontada para o rio. Mesmo em frente do outro lado do rio, o cabedelo com a sua língua amarela de areia. Quem fosse em direção ao mar, para a direita do castelo, entrava na Rua da Senhora da Luz. Esta era a Rua das Lojas, naquela altura. Artigos de papelaria e tecidos, drogaria, modas, 2 farmácias, 2 confeitarias. Por detrás dessa rua, antes de Carreiros, já então como hoje a Avenida do Brasil, abria-se uma série de pequenas praias. Íamos, como quase toda a gente, para a Praia dos Ingleses. A Praia do Molho ficava já na Foz Nova, e não foi desta que estive a falar, mas da Foz Velha. Uma vez fizemos a volta pela Avenida das Palmeiras, o Passeio Alegre, a vista das árvores e das casas, as chapadas de um sol agressivo nos mirantes, as barcaças na cantareira, o voo pairado das gavotas. Depois subimos por Ordeu e seguimos para Poente do Campo Alegre. Passámos por uma zona arborizada de novo que nos ficava à esquerda, até eu parar o carro mais adiante. Estávamos no alto da pasteleira, no que restava do pinhal, num resto de pinhal, de onde havia uma vista rasgada sobre o rio e a Foz Velha e o mar. Camilo Castelo Branco, no esqueleto, fala do pinhal do pasteleiro, que só podia ser o mesmo. A uns 200 metros começavam a desenvolver-se, para além dos pequenos retângulos das hortas ralas de couves e cebolo, alguns renques de árvores na zona da Quinta do Monte, que se iam progressivamente misturando com uma massa de casario e telhados muito escuros, castanho e ferrugem, em compactas pinceladas verticais, num encaixar de volumes irregulares que iam descendo e afunilando até à beira-rio. 1 ou 2 palmeiras solitárias, vários tufos de japoneiras, uma nesga do larguinho do fontanário ao princípio da Rua da Cerca, entrevisto entre as cércias de outras casas baixas e algumas árvores enfesadas, a cobertura do antigo lavadouro ao pé da escola primária, uma rua nova a passar-lhe rente, algumas fachadas do azulejo verde escuro. Mais além, para a esquerda, recortando-se acima da renda negra de uns limoeiros próximos de nós e muito afastada deles, a torre da igreja de São João da Foz, e o espaço adivinhado do adro, e em plano ainda mais recuado, avistavam-se lá para baixo a crista do maciço das árvores do Passeio Alegre, as pontas dos obeliscos do lado da cantareira, depois a Avenida das Palmeiras a bordejar a Foz do Rio.
Àquela hora da tarde, com pouco movimento de automóveis lá embaixo, a sensação era muito estranha. Eu não sabia se estava realmente a ver a Foz Velha, que estava ali na minha frente, ou se estava a misturá-la com memórias da Foz Velha, da minha infância. Com uma simultaneidade dos caminhos percorridos para chegar ao colégio, das casas em que tínhamos morado, ou que tinham sido de famílias amigas, ou que tinham vivido namoradas, das claridades regressando agora dos nomes das ruas. Rua das Motas, Rua do Alto da Vila, Rua do Paraíso, Rua de Montebello, Rua das Laranjeiras, Calçada da Beneditina. Para a direita, numa série de volumes que iam ficando indistintos e tapavam a vista do mar, ficavam os casarios mais altos. Talvez onde ainda havia agora um prédio de andares com uma fachada de azulejos modernos, eu visse ainda o que lá tinha estado antes e agora já não estava. Ou se calhar nunca lá tinha estado. Mas eu vi-o assim e reconstruí-o segundo uma topografia secreta de sonoridades, espessuras, roupas, gestos, formas, movimentos, vozes e sombras familiares. Talvez tudo fosse uma impressão entrecortada do tempo perdido. Talvez uma espécie de música vinda sumidamente lá muito de trás, como de areais longínquos que se esvaíam, de imagens que a retina tinha fixado e se encaixavam agora com toda a normalidade e nitidez em lugares que estavam modificados pela erosão dos anos e pela ação dos homens, entre volumes que já não eram os mesmos, nem nunca mais seriam, e eu não sabia agora qual era, afinal, a realidade. E depois destas perplexidades e divagações, de tentar descortinar as distâncias, as diferenças, as tonalidades, as asperezas daquelas imagens, a realidade não era apenas o que eu via ou julgava ver. Oscilava entre uma cristalização e uma epifania. Era também, essencialmente, como que a própria transformação do tempo e da memória naquilo que eu tinha acabado de escrever neste ponto da história. Era precisamente aquilo que eu tinha agora acabado de dizer. Nisso se engendravam a sua consistência, a sua fidelidade e talvez a sua questionável utilidade. Assim refiz, uma vez, uma Foz do Douro. Foi no verão, entre agosto e setembro, quando a luz de um mês desaguava violentamente na entrada do outro, entre as 5 horas da tarde e as horas depois a que estes textos se foi elaborando. A despeito das minhas vidas regulares ao Porto, não consegui acompanhar toda a evolução da cidade que se me vai tornando num conjunto de citações próprias e alheias. Uma delas já usei mais do que uma vez e tem a ver com o Rio, e é aquele passo do padre Agostinho Rebelo da Costa quanto à melancolia que alguns diziam ser provocada pelas águas do Douro. Assim me recapitulo tudo aquilo que eu escrevo. Nos casos são poemas, noutros casos ainda são passos de ficções que escrevi e que procuram captar personagens, atmosferas e paisagens. Aqui uma rua com casas forradas de azulejos lisos. Ali os tiques de uma figura que eu conheci, ou de quem sabe, ou de quem sou, além de uma paisagem, como a da Foz e do Cabedelo. Do outro lado, avistados de sobreiras, com as casas a descerem escuramente no primeiro plano, até à Cantareira, ao passeio alegre e ao rio, e a língua da areia a faiscar ao sol do outro lado, enquanto a barra se agita incessantemente. Como hão de exprimir os sentimentos? O caderno das casas das nuvens. Como se hão de exprimir os sentimentos? Esta espessura, esta força que se avoluma, que andamento grave e também imponderável, que melancolia acaso pensativa, que intensidades, inflexões e pausas onde ter. No areal das palavras, contestando lá onde o mar depõe a breve espuma, e os seios esbranquiçados das metáforas,